Salmos 34, versículo 19. Apenas um versículo da palavra de Deus. Salmos 34, versículo 19. Esse versículo, há muitos dias tem me chamado a atenção. Nós achamos por bem, então, preparar algo para passar para a igreja dentro desse versículo. O Espírito Santo Deus tem ministrado em nosso coração uma palavra especial. Nós vamos aprender esta noite sobre a aflição do justo ou as aflições do justo. Todo mundo acharam? Amém. Vamos ver todos juntos? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vamos ver novamente. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, leva uma palavra, Pai. Queremos ministrar algo que o Senhor tem colocado em nossos corações. A tua igreja vem receber essa palavra de forma muito especial, Deus. Estamos passando por crises nessa terra, mas o Senhor está nos conosco. Com times somos vencedores. Tem lutas, batalhas, dificuldades, mas o Senhor está nos firmes, segurando nossas mãos. E queremos vencer todas as lutas e dificuldades, Pai. Faça para a igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, nessa noite nós vamos meditar nesse versículo, apenas um versículo que nós acabamos de ler. Nós queremos falar sobre o tema aflição, algo que nos aproxima de Deus. É um tema muito atual para o dia de hoje, não é, irmã Geralda? Hoje nós vemos, irmãos, as dificuldades que o povo de Deus tem tido para permanecer na presença do Senhor, devido às lutas do dia a dia, às aflições, às adversidades, às dificuldades. Então nós vemos aqui nesse versículo que lemos que muitas são as aflições do justo. E eu pergunto para os irmãos, quem aqui já sofreu uma aflição? Todo mundo vai responder que sim, né? E as aflições do dia a dia, irmãos, é aquela que nos deixa realmente mais próximo de Deus. Então, por isso, esse tema tão especial, aflição, algo que nos aproxima de Deus. E o que é aflição, irmãos? As lutas do dia a dia. Galera, o que você acha que é aflição? Ou aflições? Amém. Obrigado. Eu quero dizer que você fique com suas Bíblias abertas, vamos estar lendo várias referências bíblicas. Irmãos, o que é aflição? A aflição pode ser estado de ânimo perturbado por causa de algo que tormenta e também por tribulação e tormento. Foi também Geraldo falou. As aflições do trabalho, as lutas do dia a dia nos causam aflições, nos causa muitas vezes desânimo, e isso tudo, irmãos, reflete também na nossa vida espiritual. O texto que lemos, ele fala de muitas são as aflições. Se fala de muitas, então quer dizer o quê? Que não são poucas as aflições que os crentes, que os servos de Deus passam nessa vida. Irmãos, nós pegarmos cada um dos irmãos, fôssemos ouvir cada um de vocês com certeza teriam algo para nos falar, ficaria aqui a noite toda falando das dificuldades que vocês têm enfrentado, das lutas do dia a dia, dos obstáculos enfrentados para estar na presença do Senhor. Sabemos que não é fácil, mas com Cristo nós somos mais do que vencedores, e por isso o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E alguns chegam até a dizer: mas se Cristo venceu, eu também vou vencer. Sim, com ele venceremos, porque ele tem estado ao nosso lado nos momentos difíceis,
nos momentos de adversidade. O que nos chama a atenção aqui, irmãos, nesse versículo, quando o salmista Davi escrevendo que muitas são as aflições do justo, mas, ao mesmo tempo, ele fechando esse versículo, ele nos dá uma palavra de ânimo. Ele diz o seguinte: mas o Senhor o livra de todas. Interessante isso, né, irmãos? Muitas são as dificuldades. Por exemplo, Maria Cornélia, um exemplo, está passando uma aflição nesses últimos dias tremendas aflições que a família Bispo está passando com o chefe da casa. Lembra, minha filha? São aflições, irmãos, que vêm para bater a nossa fé. Se nós não tivermos arraigado na oliveira verdadeira, na videira verdadeira, nós desanimamos a caminhada. Porque muitas vezes as aflições vêm e nós começamos a questionar com Deus. Ah, Deus, mas eu tenho que estar na sua presença, eu tenho que servir com alegria, eu não tenho negligenciar o seu nome, eu tenho que estar na sua presença, fazer a sua vontade. Mas por quê? E esse porquê, irmãos, nós não devemos fazer isso com o Senhor, com aquele ponto de interrogação, porque o Senhor conhece todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama o Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, que frequentemente em nossas vidas nós desejamos ou procuramos escapar dos problemas dessa vida. Como? Cita para mim um problema aí, Hudson, aquele do dia a dia. Então vai, você cita pelo menos um. Frequentemente desejamos ou procuramos escapar dos problemas dessa vida. Entre eles, a enfermidade, a tristeza, não é verdade? O fracasso, a perda. Quem gosta de perder alguma coisa? Ganhar é sempre bom, né? Ganhamos um presente hoje, ganhamos outra manhã, ganhamos uma vitória hoje, outra manhã, queremos ganhar. Mas quando vem a aprovação, ah, meu Deus do céu! É difícil, porque perder, irmãos, é difícil. Então, essa também faz parte das aflições do dia a dia. Os fracassos e até mesmo as pequenas frustrações que constantemente enfrentamos, ela faz com que sentimos grandes aflições. Mas o interessante, irmãos, é que Deus promete estar perto dos que têm o coração quebrantado. Quando a luta vem, a tristeza vem, a aflição, nós dobramos nossos joelhos e começamos a falar com Deus. Deus, eu estou passando por essa situação, a luta está difícil, o Senhor tem visto a minha sinceridade estar contigo, então, se for a tua vontade, livra-me dessa situação. E tudo, irmão, deve ser pedido em nome de Jesus, mediante a sua vontade, mediante o querer de Deus, não pelo nosso querer. Vamos ler Salmo 34, 18. Aqui o salmista Davi nos dá uma receita muito especial. Vamos ler Salmos 34, versículo 18, para meditarmos nessa palavra tão especial. Peço ao Senhor os que têm o coração quebrantado, e salvo os que Então o Senhor está longe daquele que tem o coração quebrantado. Ah, sim. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então aqui nós vemos, irmãos, que mesmo passando por lutas, o Senhor não está distante, Patrícia. O Senhor não está longe das nossas vidas, Padre Nascimento. O Senhor está sempre ao nosso lado, nos protegendo. Eu gosto muito de ler ou ouvir uma música que fala sobre rastros na areia. Quem conhece? Todo mundo, né? É uma história bonita, irmãos. Uma história bonita. Que fala que nos momentos difíceis da vida, a pessoa questiona com Deus: ah, Senhor, o Senhor sempre esteve comigo, e agora quando eu mais preciso de ti, quando nesse momento eu dependo do Senhor, eu protejo na areia um par de pegadas. Por que isso? Ao Senhor disse: meu filho, você está vendo apenas um par de pegadas. É porque nesse momento difícil eu estou carregando você em meus braços. É o momento que você não consegue suportar mais a luta.
É o momento que a cruz está pesada, ferindo os seus ombros. O Senhor te pega nos braços e diz: eu vou fazer você vencer, porque eu sou o que sou. Além de mim, não existe outro Deus. É tremendo isso, irmãos. Sim. Com certeza, é nos momentos difíceis que Deus prova estar conosco, irmão José. Foi por isso que nós colocamos aqui o tema, aflição, algo que nos aproxima de Deus. Quando o crente isso é um fato real. Quando o crente está ali gozando plena bonança, irmão, é difícil nem vir à igreja. É verdade. Mas quando vem a luta, irmãos, quando as aflições do dia a dia começam a perturbar o nosso silêncio, irmão, a casa de Deus é melhor lugar. Só que como a mais importante dessa história aí, é que quando nós estamos passando as aflições, são momentos que nós temos mais aflições. É verdade. Todos os irmãos aqui, ou quase todos, conhecem a história, um fato verídico que o pastor Delar sempre conta. Ele chega que o irmão, que quando estava na prova, passando por aflição, precisando de trabalho, ele pulava o muro e ficava na calçada orando em voz alta, dizendo: Senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso que o Senhor solucione o meu problema. O pastor Delar ia lá, falava: não, vou abrir o central, ele abria o portão, abria a porta da igreja, ele entrava, orava, chorava, pedia a Deus. Por quê? Ele estava passando por aflição, precisando de quê? Do emprego, precisando de uma remuneração para manter sua família. Deus abria a porta para ele subiu na igreja. Aí dá um certo momento, o pastor Delar: Varão, mas o que aconteceu lá, pastor Delar? Eu estou trabalhando, eu não posso ir à igreja. Olha, irmãos, imagina só. Então tem gente, irmãos, que, desculpa a minha liberdade de expressão, tem crente que parece que se viver na prova constantemente, para estar perto de Deus. Não é verdade? Parece até uma coisa assim taxativa desse mar. Mas é verdade que quando nós estamos na bonança, precisamos da perto de Deus. Quando estamos na dificuldade, também precisamos da perto de Deus. Né? Nos fortalecendo, ou melhor, quando estamos na bonança, eu vejo que nós precisamos estar mais perto de Deus ainda. Por quê? Nos fortalecendo para o dia da adversidade dessa vida. E vemos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo também, ele falou das aflições. Vamos ler Romanos 8:18, isso muito me chamou a atenção, irmãos, porque mesmo passando por lutas, dificuldades, dentro do nosso coração não podemos perder a esperança, irmãos. E é o que o apóstolo Paulo falou aqui nesse versículo. Quem achou pode ler? Romanos 8:18. Lei que passa pelo fogo, pela água. De novo, Daniel, em nome de Jesus. Olha, irmão, se Paulo falou isso, ele está passando por quê? Aflição. Ele estava passando por aflições, ele disse: porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo estava passando por um momento difícil, passando por essa adversidade, passando por essa aflição, e disse: olha, mas tudo que eu estou sofrendo aqui, isso é muito pequenininho diante da glória que há de ser revelada na eternidade com Cristo. Então, irmãos, Paulo, ele frisou muito bem sobre as aflições que ele estava passando aqui. E o que chama a atenção, irmãos, é que muitas das vezes, quando nós estamos na bonança, estamos na casa de Deus, mas quando começamos a passar por uma luta, a primeira coisa que nós queremos, isso é fato real, irmãos, é o quê? É ausentar da presença de Deus. É sairmos da presença de Deus e acharmos que lá fora vamos encontrar o quê? A paz, a alegria, a felicidade nas nossas vidas. Mas Paulo também, ele nos traz um relato muito especial ainda no capítulo 8 e versículo 38. Vamos ler, irmãos, se as lutas, elas podem nos afastar da luz de Deus. Vamos ler esse versículo, Romanos 8, 38 e 39.
devemos estar firmes, irmãos, porque nada pode separar do amor de Deus, seja luta, tribulação, tudo que vem, isso tudo, irmãos, é para que possamos estar firmes na presença do Senhor. Isso. Porque sou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olhem a palavra linda, irmãos. Paulo dizendo, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que nos separa de Deus? Nada pode separar do amor de Deus, irmão. Devemos estar firmes com Ele, firmes, segurando as mãos do Senhor, porque Ele está conosco, Ele prometeu estar conosco todos os dias e até a consumação do céu. Então, nós vemos aqui o outro sofrimento, que é o homem que se afasta de Deus. Né? Começa a passar dificuldades. Irmão, eu não aguento mais, eu vou sair. Irmão, se com Deus está difícil, se com Deus já passamos por lutas, aflições, imagina sem Deus então. Aí que o negócio vai ficar estreito, né? E vemos também, irmãos, que muitas vezes nós temos uma obrigação muito grande sobre os nossos ombros, de que nós precisamos, que quando o irmão está passando por uma luta, por uma aflição, devemos o quê? Orar por ele, mas muitas vezes nós tentamos além dele. Eu estava passando por essa prova, porque você está sem pecado, você errou, você está sendo negligente, você não está sendo fiel. Mas, irmãos, vamos ver, Tiago 5, versículo 13, somente a parte A desse versículo, somente a parte A desse versículo, Tiago 5 e 13, vai falar que nós devemos orar por aqueles que estão passando por um momento de vício, por um momento de aflição, somente a parte A, em geral. Está alguém entre vós aflito? Ora. Amém. Está alguém entre vós aflito? Ore. Aflito ou aflitos? Está alguém entre vós aflito? Aflito. Então está no singular. Ore. Por que, irmãos? Se você pegar aí na sequência, você vai ver que o apóstolo Tiago diz, olha, se está alguém entre vós aflito, ore. Se está alguém entre vós contente, então cante louvores. Não é? E se tiver também alguém enfermo, passando por uma aflição da enfermidade, o quê? Chama o presbítero da igreja, ore por ele, ungido com óleo, e a oração da fé transforma o doente. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Então, irmãos, nós precisamos de ajudar uns aos outros na aflição, nas adversidades, nas dificuldades da vida. Devemos estar sempre ali, orando uns pelos outros. O salmista Davi clama a Deus por estar com a sua alma triste. O salmista Davi, homem que a Bíblia diz, segundo o coração de Deus, mas ele também passou por um momento muito difícil. Vamos sobre isso no livro de Salmos. Olha a correria da gente. Salmos 42, versículo 5. Salmo 42, versículo 5. Onde o salmista Davi clama a Deus por estar com a sua alma triste. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te venturas em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Que palavra bonita, né, irmãos? O salmista Davi dizendo, falando da sua alma aflita, alma triste, ele diz, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então, irmãos, nós devemos o quê? Ser fiel ao Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Não importa as lutas, não importa as adversidades, as dificuldades. Vemos isso, irmãos, de uma forma muito especial, porque Paulo, na certa vez, ele convidou os crentes, os irmãos, a também sofrer as aflições por amor a Cristo. Paulo, conhecedor das Escrituras Sagradas, ele disse, irmãos, sofre comigo as aflições de Cristo. Quer ver? 2 Timóteo 2,3.
2 Timóteo 2:3. Vamos ler em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Um convite até aparentemente meio estranho, né? Sofrer aflições, né? Mas vamos ver aí, nesse relato, que realmente vale a pena sofrer por amor a Cristo. Quem achou para ler? 2 Timóteo 2, de versículo 3. Sofre, pois, comigo aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. De novo, esse mais nome de Jesus. Sofre comigo como bom soldado de Jesus Cristo. Tremendo, né, irmãos? Um convite, né? Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. O soldado é aquele que está o quê? Pronto para enfrentar qualquer dificuldade. Nós temos aqui na nossa igreja uma pessoa que é um subtenente da polícia. Ele sabe muito bem o que nós estamos falando essa noite. Não é? Porque é difícil, realmente, né? Muitas das vezes o soldado ele sofre também as aflições. Ele sofre as ameaças. Hoje mesmo, né, saiu no jornal de circulação pelo Estado, que a polícia do Armazém prendeu um traficante e ele se ouviu e disse: daqui a um pouco estou solto. Olha, irmãos, com certeza o coração do policial deve ficar angustiado, né, Fábio? Quer dizer, porque ele está cumprindo a lei e vem com a palavra direcionada a uma autoridade. Quer dizer, ele fica o quê? Com o coração afligido, triste, angustiado. Mas Paulo aqui trazendo sentido espiritual e diz: irmãos, sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ele diz mais: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que se alistou para a guerra. Então, irmãos, quando nós estamos em Cristo Jesus, firmes nas promessas do Senhor, que vem as lutas, que vem as adversidades, precisamos estar firmes na presença do Senhor. Vamos ler Gênesis 16:18. Gênesis 16:18. Eu pedi ao irmão Jô que lê para a gente. É importante, né, gente, aqui. Gênesis 16:18. A gente passa luta, mas Deus sustenta cada momento. É verdade. Vai falar também da aflição de Abraão. Eu já passei por tribulação que durou foi 20 anos. Mas hoje eu olho para trás e vejo assim que aquilo ali só me fez crescer espiritualmente. Entendeu? Me ensinou muito a crescer. Uma aflição da senhora não tinha mais fim. Porque mais o dia que Deus colocou hoje é o fim. Deus colocou o fim agora, foram 20 anos. Não foi 25, entendeu? E todo mundo olhava assim, bem, então ela vai batalhar com aquele negócio ali até. Não sabia que esse o até, Deus sabia até. Com certeza. 20 anos só pude aprender mais. O nosso tempo não é de Deus, né? 16:18. Peraí. Não, desculpa. Não é 16:18 não, meus irmãos. Tem que 18 aqui. Por que será? 16:11. O Senhor viu a sua aflição. Abraão estava triste. E até me chama a atenção aqui, irmão, que ele estava tão aflito que ele até antecipou o plano de Deus na vida dele, né? Deus tinha prometido que dele nasceria, tá? Um herdeiro, a qual ele seria pai de muitas nações. Então ele antecedeu aqui a promessa de Deus. Mas o Senhor perdeu porque ele estava com o coração aflito, angustiado. E vemos que lá depois, né, aí sim, veio o cumprimento da promessa, quando Deus falou com Sara que ela conceberia um filho, e seu nome chamaria como? Hã? Como seria chamado o filho de Abraão? Irmãos, Isaac viu a promessa, é verdade.
Então, vemos aqui que ele sofreu essa aflição, mas o Senhor cumpriu a sua promessa, porque o Senhor é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Davi implora por socorro na aflição. Salmos 86, versículo 1. Vamos ler juntos, nessa noite, em nome de Jesus. Salmos 86, versículo 1. Lê o próximo versículo, em nome de Jesus. Ensina, Senhor, o teu ouvido, e ouve, porque toda eternidade é aquilo. O salmista Davi aí, a gente vê, irmão, que ele estava passando por um momento muito difícil em sua vida. Ele disse: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e também aflito. Irmãos, se vocês já perceberam, queridos irmãos, que quando nós estamos passando por uma aflição, por um problema da vida, nós oramos assim com tanta vontade. Se deixar, irmão geral, eu fico o dia todo orando. Não é verdade? A oração é gostosa. Você sente a lágrima rolando sobre os seus olhos, sobre o seu rosto, uma lágrima quente. E quando mais você ora, mais você chora, mais vontade você tem para chegar perto de Deus. Não é? Porque o seu coração está triste, abatido. Eu quero agora há pouco, quando está me falando: oh, minha alma, por que você perturba? Espera um pouquinho. Então, irmãos, quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos responde. Por isso que aqui o salmista Davi, ele diz: olha, Senhor, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado. E o necessitado aqui, irmãos, é aquela necessidade de algo espiritual em nossas vidas. Portanto, o salmista Davi, quando caiu em pecado, ele sentiu o quê? Os seus ossos apodrecendo. Ele disse certamente: Senhor, não retire de mim o teu espírito, torna a dar-me alegria na tua salvação. Olha só, irmãos, que aflição que o homem estava passando, porque ele estava perdendo, o Senhor tinha retirado dele algo que o Senhor, por isso ele orou e disse: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque é gostoso, irmão, quando nós sentimos a alegria do Espírito Santo, a certeza da nossa salvação. Porque o que nos espera, como o apóstolo Paulo falou, é algo maravilhoso. Então, as aflições que têm presente não são para comparar com a glória que nos dá de ser revelada. O Senhor vê a aflição do seu povo. Êxodo 3,7. Vamos ler. Êxodo 3,7, em nome de Jesus. Êxodo 3,7 vai falar também da aflição. Amém. Aqui o Senhor falando com Moisés, no meio da sarça ardente, ele disse: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus redatores, porque conheci as suas dores. Olha que irmão, que bonito. O Senhor conhece as nossas dores. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sonda as nossas vidas no mais íntimo. Quando nós achamos, irmãos, que Deus não está nos ouvindo, é aí que Ele está ouvindo as nossas orações. Simplesmente, quando Deus está em silêncio, ao louvor que fala, é porque Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus não despreza os seus. Ele disse: todavia, pode uma mãe esquecer do seu filho que cria, mas ele diz: eu, Senhor, jamais esquecerei de ti. Então, Senhor, irmãos, você tem cuidado de nossas vidas. E vale a pena lembrar também, irmãos, que dentro desse tema especial da aflição, algo que nos aproxima de Deus, existe também uma esperança para aquela alma que está aflita, aquela alma que está triste, angustiada. Vamos ler Isaías 28, versículo 10. Isaías 28, versículo 10. Vamos ler nessa noite para a glória de Deus. Isaías
28, versículo 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Amém. Glória a Deus. Ainda em Deuteronômio 16:3, vai falar, irmãos, do pão da aflição. E eu quero dizer outro irmão que abre no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 3. Vamos estar lendo esta noite, em nome de Jesus. Nela não cometerás levedado 7 dias. Nela comerás pães árduos, pão de aflição. Porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembre do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. O Senhor falou das 3 festas, a Páscoa, do Pentecostes, também a festa do Tabernáculo, ele disse: nela não comerás levado 7 dias, nela comerás pães asno, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Como se fosse uma lembrança, né, irmão, da aflição que estava passando. No livro de Gênesis 3:17 também, nós vamos ler, irmãos, um relato muito especial. Aqui será a parte B desse versículo de Gênesis 3:17, a parte B. Vamos estar lendo. Quem achou pode ler em nome de Jesus. Gênesis 3:17. Foi quando o homem caiu em pecado e Deus, então, tirando o casal do Éden, ele deu essa recomendação para Adão, essa ordem, melhor dizendo. Mas ler aqui, Isso, não comerás dela. não comerás. 17, né? Isso, parte B. Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Amém. Aqui quando o homem caiu em tentação, a queda do homem, através do pecado, o Senhor Jesus, Deus deu ordem para Adão: não comerás dela, maldito é a terra. A ordem que Deus não comer da árvore, mas como ele comeu, então o Senhor amaldiçoou e disse: não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Vemos aí, irmãos, na palavra de Deus, no livro de Neemias, no capítulo 9, eu estou passando assim, irmãos, um pouco mais rápido, porque eu não quero terminar muito tarde hoje, nosso estudo. Neemias 9, nos diz que o Senhor viu a aflição do seu povo do Egito, e o Senhor também não tem visto as nossas aflições. O Senhor tem visto as nossas angústias, as nossas dificuldades do dia a dia. Não para pensar você: mas eu estou orando e o Senhor não sei se está ouvindo. Sim, você está ouvindo a sua oração. Ele está atento a tudo quanto você tem colocado diante dele. Neemias 9:9, vamos ver. Existe a aflição de nossos pais, no Egito, e ouviste o teu clamor junto na vermelha. De novo, completamente. Existe a aflição de nossos pais no Egito, E vi a sua aflição de vossos pais no Egito, e ouviste o teu clamor junto ao mar vermelho. e ouviste o teu clamor junto ao mar vermelho. Que aflição daquele dia para Moisés, hein, pastor? Você imaginou? Um homem que durante muitos anos caminhou na frente do povo, tirando o povo do Egito, cumprindo a ordem do Senhor, e quando ele se viu ali à frente do mar vermelho, viu água na frente, Faraó com seu exército atrás, ele pensou: agora não tem como, não tem saída, não existe saída.
Com certeza, o coração daquele homem ficou numa aflição muito grande. Mas o Senhor bradou dos altos céus e disse: Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Ele disse: Senhor, tem uma vara, um cajado. Então, Moisés, toca nela no mar. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Moisés tocou com a sua vara no mar, o mar se abriu e o povo passou em terra seca. E do outro lado, irmãos, já vencido aquela dificuldade, aquela aflição, o problema do mar, Miriam então pensou, exaltando o Deus dos deuses, o Deus que concede vitória aos seus. Então, irmãos, se o mar está na tua frente, se o muro está na tua frente, se a parede é enorme, você não consegue escalar, olha, irmãos, porque Deus abre porta, mas não tem porta. Se você está achando que a vida está difícil, que existe dificuldade, tamanho que você não pode suportar, o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. E é nos momentos difíceis da vida que Deus prova estar bem pertinho dos seus filhos. Davi roga a Deus para não esquecer do clamor dos aflitos. Davi foi um homem que sofreu muito, irmãos. Davi passou por muitas dificuldades. Vamos ver Salmos 9, versículo 12. Eu peguei várias referências no livro de Salmos, porque Davi foi um homem que orou muito e também passou por muitas dificuldades em sua vida. Por isso, vamos ler, meditar no livro de Salmos, no capítulo 9, e no versículo 12, Salmos 9, versículo 12, vamos ler. Quem achou, pode ler. Coisa linda, né? A ação de graças foi um grande livramento. Aí Davi diz: pois inquire do derramamento de sangue e lembre-se dele, não se esqueça do clamor dos aflitos. O aflito, irmão, é aquele que muitas vezes chega para o Senhor e ele, olhando para si mesmo, ele acha que não existe mais solução aos problemas. A aflição é tão grande, irmãos, a perturbação é tão grande, que ele diz: olha, para mim não existe mais solução. Mas quando nós dobramos nossos joelhos e nós clamamos a Deus com sinceridade, o Senhor responde às nossas orações. O Senhor ouve o nosso clamor. E a aflição que está no nosso coração, o Senhor alegra. Quem aqui já orou, irmão, tu está com aquela dor no coração, aquela angústia, aquela tristeza, aquela aflição que está ali apertando o seu coração e a sua vontade somente de chorar, e você dobra o joelho e começa a pedir misericórdia a Deus, começa a falar com Deus, aquela conversa de pai para filho, e na proporção que você vai orando, o seu coração vai ficando livre daquela aflição, daquela angústia. Só choro. Isso foi o que aconteceu com Ana, né? Ana orou, e em um dado momento faltou palavras. E ela só mexia com os lábios.
consola, que nos conforta. E essa parte nos faz o tempo todo. Lembrar que essa parte da transformação é saber que está comigo, que Deus está resolvendo essa transformação. É verdade, Maria Copélia. Nos momentos difíceis, né, o Espírito Santo de Deus nos consola. Né? Quando você orou e chorou, derramou suas lágrimas por 2 horas e o Senhor viu a sua aflição. E respondeu. E aqui foi saindo, você adormeceu. No outro dia o coração estava tão leve como uma pluma no ar, né? Uma pluma no ar, leve, suave. Por quê? O Senhor, o Espírito Santo, irmão, é aquele que limpa os nossos corações. Nós estamos angustiados, tristes, abatidos, pensando como vou sair dessa situação. Foi como lembro do livro de Tiago. Está aflito? Então, ore, clame a Deus. É a saída, irmãos, é a solução. E quantas vezes nós estamos passando por uma luta, estamos passando por uma situação difícil, irmãos, estamos afligidos, e nós estamos trazendo o quê? Questionar, murmurar, dizer algo contra Deus, dizer que Deus não está nos ouvindo. Então, irmãos, se a tristeza invade, a melhor coisa, irmãos, é orar, é buscar o Senhor, é colocar diante dele as nossas necessidades. Mas lá em Romano também fala, né, que se nós passar pelo fogo, nós não vamos se queimar. Se passar pelas águas, não vamos submergir. Então, se a gente estiver senta a vontade de Deus ali, não tem nada que para a gente. Não, foi de verdade, Gabriel. Foi o que eu falei. O Senhor está conosco em todos os momentos, irmãos. O homem é quem despreza a Deus. Deus jamais esquece dos seus filhos. Deus jamais. Se você hoje está passando por uma luta, por um problema, enfrentando uma situação adversa em sua vida, você diz, olha Deus, eu não quero mais nada contigo não. A aflição da minha vida é muito grande, e o Senhor me ajudou, eu não tenho sua presença. Você pode pegar uma festa, como está aqui em Colatina, você pode ir. Na ignorância do homem, irmãos, você pode ir. Mas quando chegar lá, a aflição vai apertar muito mais. E você vai lembrar, e agora? Eu falei que não queria mais nada com ele, não queria mais nada com Deus. Vai ver que não tem mais. O que eu vou fazer? E você tem coragem. O Espírito Santo ainda usa misericórdia. E você vira para trás e olha. E quando você olha, você vai ver lá onde você, deixou Jesus. Ele está de braços abertos dizendo, vinde a mim. Você está cansado, oprimido, sobrecarregado. Eu vos aliviarei. É a misericórdia do Senhor, irmãos. É a graça de Deus. Então o Senhor é aquele que está conosco. Ele prometeu. Ele diz, olha, eu que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, irmãos. Todos os dias, não é minuto, segundo, nem hora, não, porque é todos os dias da nossa vida. Mesmo passando por aflições, devemos estar na presença do Senhor. No capítulo 12 de Jó, não vou ler, se irmãos para ler, porque é todo o capítulo de Jó. Vai falar de um homem, a história de homem, todos aqui conhecem. O homem sofreu uma aflição tremenda, irmãos, a ponto da sua própria mulher dizer, a sua aflição é muito grande. Que isso? O seu sofrimento é muito grande. Faz o seguinte, vou dar uma receita para você, Jó. Já que você está sofrendo, está passando por essa aflição tão grande, Deus te desprezou, faz o seguinte, amaldiçoa esse Deus seu e morre. Ele diz, olha, mulher, assim como fala a louca, também fala você. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver que Jó, sendo provado, passando por aflição, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele me levantará. Mas tudo tem um processo, né? O ouro ele precisa ser provado, o facão para você tem que amolado lá tem que fazer um processo, tudo vai ao fogo. Então é necessário passar tudo, é verdade. O texto que nós lemos diz o quê? Que muitas são as aflições do justo. Mas interessante dizer também, Helder, justamente Davi concluindo aqui esse versículo, ele disse, mas o Senhor o livra de todas. Então, irmãos, a nossa luta, a nossa aflição é algo momentâneo.
momentando em nossas vidas. Vamos dar um seguimento aqui? Livro de Jó, capítulo 30 e verso 16. Jó 30, 16. Vamos estar lendo, em nome de Jesus. Isso. Jó falando sobre Eu não sei direitinho mais Os dias da aflição se apoderaram de mim. E agora derrama-se em minha alma os dias da aflição se apoderaram de mim. Jó aqui descrevendo o estado miserável em que ele caiu. Será que nós, irmãos, aguentaremos pelo menos não sei nem que tamanho de medição do texto da prova de Jó? Será que nós aceitaríamos, irmãos, perder um dedinho do pé para ser mais objetivo? É ruim, hein? Hã? É ruim. Deus deixou para ele na terra o quê? De consolo, um caco de telha. É verdade. Tanto que era a aflição dele. Jó foi consolado pelos amigos e um capo de telha, né? É. Que foi o que ele usou para colocar as chagas. O ódio, por favor. Versículos de 8 ao 10. E Jó tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cima. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa-se a Deus e morre. Mas ele disse: como fala de qualquer coisa, assim fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó como seu pai. Amém. Em tudo, mesmo com todo o sofrimento, Jó fez o quê? Não pecou. Jó não pecou. Diz como uma doida, uma louca, né? Até nisso ele foi fiel. É, mas a Foi um homem gente temente a Deus. Gente, E olha, irmãos, que a aflição de Jó foi uma aflição, irmão, tremendo. que foi permitida por Deus, e Satanás chegou e devastou a vida de Jó em poucos dias, em poucos minutos, para ser mais sincero com os irmãos. Não é? É. Porque o Satanás diz: mas Jó é fiel a ti. Ele não tem aflição, você está sempre ali, Tá inventando tudo- riqueza dele. Dá tudo para ele. Aí diz: é sim, então tá. Vai lá, tira tudo que ele tem, pouco é apenas a sua alma. E você vai ver que ele não vai pecar. Olha, irmãos, Jesus diz a palavra dele. Jesus profetizou algo tremendo para a vida de Jó. Então você pode tocar, pode tirar tudo, mas ele não irá pecar, ele não irá blasfemar. E Jó foi fiel, irmãos. A gente vê na história de Jó tremendo, que em questão de segunda, como disse o Antônio, foi tirado de Jó muitas coisas preciosas, os filhos, a fazenda. Isso aconteceu, irmão, de forma tão rápida. E quando o mensageiro chegava, Jó, olha, passou o vendaval, nossos filhos estavam lá na casa, caiu a casa, matou todo mundo lá, e o mensageiro chegava, Jó, olha, passou um raio, aqui matou todos os animais. E quando ele saía, ele vinha outro, e Jó, irmão, você entrou numa situação difícil. E o interesse. A aprovação começou tão grande, a aprovação de Jó começou ali de forma tão forte, que se fosse nós, irmãos, pelo amor de Deus, se vir um ventinho a tirar a madeira da nossa casa, nós vamos ficar falando 3 dias, e falando mal de Deus ainda. É verdade. E além disso, ele não perdeu só os filhos, ele perdeu a cultura dele. Perdeu tudo, ele perdeu algo precioso, perdeu a saúde, né? Precioso, porque se tivesse saúde, pelo menos, ele poderia trabalhar, conseguir todo o que ele tinha ganhado durante os seus anos de trabalho. Perdeu a cultura dele, porque para os judeus a cultura é uma coisa muito É tremenda. verdade. E Jó, irmão, ele foi fiel ao Senhor. Ele não pecou. E o versículo Maria disse ali, que ela leu: Jó foi fiel em tudo e não pecou com seus lábios. E aqui no versículo que lemos, fala que Jó dizendo sobre a sua aflição, ele disse: olha, Senhor, os dias da aflição se apoderaram de mim. De dia
se me traspassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Olha só, nossa missão. É verdade, Jó estava numa missão, irmãos, um sofrimento tão grande. E disse, olha, tudo em mim está difícil. O mal, ele me corrói. O mal que me corrói, ele não descansa. Ele está ali devastando a minha carne. Eu estou a ponto de entregar. Com certeza, Jó tem pensado, não, eu não vou poder entregar, porque o Senhor está comigo. Eu tenho recebido a palavra da minha esposa, a minha mulher falou isso, eu me amaldiçoar meu Deus, mas não, o meu Deus tirou, e eu vou fazer o seguinte, vou obedecer de Deus. Eu disse, olha Deus, o Senhor tirou, mas bendito seja o teu nome, né? Fiel, irmãos, a fidelidade, Deus agrada essas coisas. Irmãos, irmãos, que quando nós nos regozijamos também na aflição, o Senhor agrada essas coisas. Porque sabemos, irmãos, que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama Deus. E muitas das vezes as pessoas, elas dizem, algumas pessoas dizem que nós devemos o quê? Usar a determinação. Mas se Deus, irmãos, está fazendo algo para o nosso bem-estar, aí uma outra situação nós devemos o quê? Aceitar, porque Deus tem cuidado de nossas vidas. Nós não ficamos doentes, irmãos, porque nós pecamos, não. O mal, ele vem para nos o quê? Aproximar de Deus. E muitas vezes a enfermidade é aquela que, como o São Davi falou, muitas vezes nos leva a passar pelo vale da sombra da morte. A gente vê a sepultura, mas o Senhor vai, não, opa, não é agora, eu vou tirar você daqui, tá? Vou libertá-lo. Então o quê? Isso nos aproxima de Deus. E Paulo, irmãos, ele disse, olha, eu sou um homem feliz. Eu tenho sofrido ações, naufrágios, eu não sei nem quantas vezes, eu fui mordido por serpente, eu fui espancado, fui dado como morto, apanhei numa praça, me prenderam, fui lá na prisão, cantei, onde veio com o santiago, eu saí, e fui louvando a Deus, e Deus me honrou em tudo. Então ele disse, olha, eu regozijo nas minhas aflições. Ele disse, olha, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Tremendo isso, né? Vamos ler Colossenses 1:24. Colossenses 1:24. Vamos estar lendo nesse momento, para a glória de Deus. E a chuva do irmãos, Colossenses 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Olha que tremendo, irmãos. Aqui nós vemos o trabalho e os combates de Paulo no seu ministério. Ele disse, olha, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo sofreu por amor a Cristo. Paulo sofreu algo, irmãos, que nós não resistiríamos uma terça parte do sofrimento de Paulo. E no final ele disse, mesmo sofrendo aflições, tristezas, as dificuldades do dia a dia, Paulo fez uma oração muito bonita, irmão, no finalzinho da sua vida. Ele preso disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora o que me resta é a coroa, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E Paulo, irmãos, homem tão amoroso, ele disse, o Senhor dará, mas não só a mim, mas todos quantos, aqueles que amam também a sua vida. Então, irmão, vale a pena passar muitas vezes por tristezas, aflições, porque o Senhor tem preparado para mim e para você uma coroa de glória, a qual lá não rouba, ferrugem não corrói, a traça não destrói. É uma cidade permanente para sempre, onde estaremos com o Senhor. Mateus 26, 38 e 39. Aqui fala, irmãos, de um
que sofreu aflições, tristezas, desprezos, e ele não merecia sofrer. Eu sim, eu precisava falar, mas ele fez isso tudo por mim. Mateus 26, 38 e 39. Esse homem sofreu aflições, desprezos, escravos, E e muitas das vezes passamos aflições e não entendemos o porquê. Ah, meu Deus, por que é isso? Se pegarmos aqui, irmão, vamos dizer, que mal Cristo fez para merecer tudo isso? Que mal Cristo havia cometido, que pecado Cristo havia cometido para merecer levar uma cruz, coroa de espinhos, chicotadas, ser cuspido no seu rosto, e mesmo assim, ele calado. Mateus 26, 38 e 39. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu. Veja, irmãos, que sofrimento de Cristo. Eles convidando seus discípulos e indo até ali ao jardim de Getsemane. E ele falou assim, olha, fica aqui. Eu preciso orar porque minha alma está angustiada. Eu estou vivendo uma aflição dentro do meu coração. Eu preciso orar. Mas olha, vigia comigo um pouco. E muitas vezes, irmãos, quando nós chegamos para alguém e nós comentamos da nossa dificuldade, irmão, me ajuda em oração. Você me ajuda, sabe o que ele faz? Ele sai atrás de você. Primeira pessoa que ele encontra, você viu aí? O Elcio procurou, ela está numa prova, Deus está provando aquele homem. Irmãos, esquece de vigiar com você, esquece de orar com você, porque nós devemos orar uns pelos outros. Então, a Geralda chegou para mim e falou assim, Gisele, olha, o negócio da casa está feio, viu? Está feio mesmo. Irmãos, qual seria a minha preocupação naquele momento? Dizer, Geralda, vou estar orando com você. Vou estar orando e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Através de uma rua, encontro a irmã Grafilha e diz, irmã Grafilha, como está aconteceu? Geralda falou comigo que o negócio está feio. E nunca, irmão, a mensagem chega do jeito que você ouviu. É verdade. Olha, ela me contou que está passando por isso. Ela me contou 2 falas, eu conto 5. E aqui, irmãos, Cristo falando, dizendo, olha, eu vou lhe orar, mas pode mexer comigo, me ajuda, eu estou precisando que você me ajuda. E tendo ele ido, orado, voltou e encontrou o quê? Eles percebidos. Eu disse, mas você não pode esperar comigo nem uma hora. E chegou um ponto e falou assim, olha, vambora, porque a aflição já está grande, eu sei que a minha hora é chegada, você entregue mesmo, não tem mais jeito. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós devemos estar o quê? Orando uns pelos outros. E o que chama a atenção é que mesmo Cristo, irmãos, passando por esse sofrimento, nós vemos no livro de Isaías 53:7, que ele sofreu tudo isso, irmãos, essas aflições que ele sofreu, ele falou tanto que ele chegou até espumar o cantador, não foi isso? Gotas de sangue sobre sua face. Jesus falou tanto aqui, foi? Gotas de sangue, tanto era a aflição. Pois é. Mas Jesus sofrendo aflições, como nós vemos agora há pouco, ele falou muito também, não falou? Não. Isaías 53:7, irmãos, vamos ver. Esse é o nosso Cristo, irmãos. Esse é o nosso Jesus. Quantas aflições, irmãos? Quantas aflições, mas ali, olha, de cabeça baixa, clamando. E a gente vê, irmãos, que na cruz, quando aqueles malfeitores estavam ali, falando, zombando dele, diz, Senhor, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Por favor, Maria. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Meu Deus, que coisa tremenda, irmãos. Ele sofreu isso tudo por minha causa, irmãos. Essa aflição de Cristo foi para a minha e a sua salvação. Ele disse, e o profeta Isaías dizendo, ele foi oprimido. Irmãos, medite nesse versículo com carinho. Ele foi oprimido, irmãos,
mas não abriu sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? O que Cristo sofreu por nós, algo muito grande, irmãos. A aflição que Cristo passou por mim e por você é algo, irmãos, se nós ficarmos 24 horas agarrados no Senhor Jesus, não deixar que Ele sofreu pelos nossos pecados. Juro. João 12, 27 fala: agora minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas para isso vim a essa hora. O Senhor Jesus falando, né? Lê de novo, Jô, por favor. Agora minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas para isso vim a essa hora. O Senhor Jesus falando, irmãos, minha alma está perturbada, mas eu vim para cumprir uma missão, e vou cumprir. E Cristo cumpriu, irmãos, todas as leis, todas as ordenanças, Ele veio e cumpriu a risca, não deixou nada a desejar. Ele disse, olha, ele disse, olha, eu vim para que os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos aqueles que me receberam, deu-lhe o direito de ser chamado o quê? Filhos de Deus. E nós vemos, irmãos, que Cristo, quando Ele morreu, Ele levou sobre si as nossas tristezas, as nossas enfermidades, as nossas doenças, tudo aquilo que deixava nossas vidas afligidas, quando nos deixava aflitos, o Senhor levou sobre si. Então, o que precisamos, irmãos? É quando nos sentimos assim, entregarmos nossos caminhos ao Senhor, confiar nele, entregar o coração, porque o resto Ele fará por nossas vidas. Salmos 22, 24, irmãos. Vou copiar o pastor Demar, estamos encerrando, tá? Já vamos encerrar. Salmo 22, 24. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes quando ele ouve. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o Senhor fez o quê? Ouviu. Então o Senhor ouve a oração daquele que clama a Ele. Tiago 5, versículo 8, irmãos. Tiago 5, versículo 8. Mesmo nas aflições devemos ser pacientes. Mesmo nas aflições devemos ser pacientes. Sede vós também conscientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Lê de novo, Geralda. Sede vós também pacientes, Sede, pois, também vós pacientes. fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Que tremendo, irmãos. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, irmãos, ficamos firmes na presença do Senhor. Ficamos seguros na promessa do Senhor. Ele diz, eis que eu venho, e o meu coração está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus, irmãos, no seu ministério terreno, Ele nos deu muitas lições especiais, a qual nós devemos seguir. E a palavra de ânimo do Senhor deixou para a sua igreja. Está em João 16, 33. Vejam a minha Bíblia, estamos encerrando. É uma palavra, irmãos, que você deve levar, precisa levar para a sua casa nessa noite. João 16 e 33. É a palavra-chave para você nessa noite. 16 e 33. Esse versículo eu gostaria que você, a partir de hoje, repetisse nele todos os dias. Vocês têm desejo. Isso. Eu vou aqui, para que em ajudar. No mundo tereis aflição, mas sempre com ânimo. Eu venci o mundo.
Nós vemos hoje dizendo que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E agora fechamos, Geraldo, ali no passado. Tenho vos dito isto, para que em mim tenhais paz. para que em mim, no Senhor, tenhas paz. No mundo tereis aflições, No mundo tereis aflições, mas tende bom mas ânimo. tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós também vamos vencer, né? Vamos vencer com Cristo, irmãos? Amém. Tá fraco? Vamos vencer com Cristo? Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Ficamos firmes na palavra do Senhor. Temos certeza que, como Paulo falou, que as aflições sempre presentes não podem comparar com a glória que nos há de ser revelada. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amanhã, irmão, nós teremos aqui na igreja o ensaio do Arca, que teremos também o evangelismo, o nosso trabalho de visitas, e às 21h30, todos os obreiros, diáconos, presbíteros, cooperadores, auxiliares de trabalho, evangelistas, pastores, devem estar na igreja, devem estar fazendo a oração dos obreiros, irmãos, a partir das 21 horas, até aproximadamente 10h45, 11 horas da noite. Precisamos orar, irmãos. Precisamos orar, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele quando está perto. Todos os obreiros da manhã não devem voltar a essa oração especial. Os irmãos também quiserem vir, fiquem à vontade. Quinta-feira, culto de adoração ao Senhor. Sexta-feira, estudo para os professores. Sábado, grande culto da mocidade, também toda a igreja está convidada. Domingo, às 8 horas da manhã, na escola bíblica dominical. Às 10 horas, na da mocidade. Às 18 horas, a reunião com os obreiros locais. E às 19 horas, grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos de pé, restaurando esse momento. Ah, sim, irmão, bem lembrado. Eu estou me lembrando aqui. Irmão, nós estamos, Deus tem colocado nos nossos corações. Eu vou estar vivo, tá? E eu gostaria que os irmãos nos acompanhassem. O evangelismo, irmãos, domingo, às 2 horas da tarde, irmãos, nós precisamos das almas. As almas estão aflitas, irmãos, estamos aflitos, muitas vezes nós temos socorro. Eles estão aflitos e não têm socorro nenhum. Nós precisamos mostrar aquele que está a solução para os problemas, aquele que está a solução para as aflições que eles estão vivendo. Então, irmãos, domingo, às 2 horas da tarde, evangelismo. Vamos evangelizar. O nosso propósito, irmãos, é fazer somente essas quadras aqui do Extrabom, até aqui no Marilândia. Vamos fazer esse centro aqui, próximo à igreja. Tá? Vamos cuidar um pouco da igreja, vamos mostrar para eles que Cristo é a solução de todos os problemas. Isso, vamos estar lembrando sim. Eu quero agradecer a presença do nosso querido irmão, que está conosco, também da nossa irmã ali. Qual é o seu nome? Rosiane, a irmã Rosiane, obrigado por sua visita. Volte umas vezes. Quinta-feira temos um culto abençoado aqui, em nome de Jesus. Quero convidar o presidente Geraldo para vir aqui fazer essa oração, em nome de Jesus, e logo após o pastor Raimundo estará abençoando o povo com a bênção, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Eu quero cumprimentar a igreja do Senhor com bastante glória e honra paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos orar e confiar no Senhor. Senhor, nesta noite, Senhor, muito obrigada por cada momento aqui nesta noite. Senhor, eu pude aproveitar cada segundo que eu cheguei aqui nessa casa. Senhor Jesus, obrigada por cada momento que eu passei na sua presença, Deus. Eu cheguei atrasada, Senhor, mas o Senhor nos abençoe, nos deu vitória, nos deu graça, Senhor, para fazer a sua palavra. E é o que interessa para nós. É o que interessa para nós é passar essa glória. Leva-nos em paz para o nosso Senhor. Cortando todos os maus, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, que seja cortado em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, e
O amor de Deus e a doce comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com cada um de nós e todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Amém.